No ar, Personalidades na TV, temporada 2024, no oferecimento da revista Personalidades, as novas que já estão circulando em Juiz de Fora. Roberta, obrigado pela presença, um exemplar seu. Muito tá? obrigada. O que nós estamos fazendo aqui na entrevista também vai ser registrado para a próxima edição da revista Personalidades Impressa. Você já participou uma vez e sabe que as perguntas que eu vou te fazer, a Tribuna não vai te fazer, a TV Integração não vai te fazer e a Rádio Alô também não vai te fazer. Só aqui nós vamos fazer. São perguntas fáceis, médias, difíceis e a última pergunta, a pergunta bomba. A que todos gostariam de perguntar, mas só eu tenho a cara de pau de fazer. Podemos começar? Podemos, claro. Primeira pergunta, pergunta fácil. Roberta Lopes, do Direita Minas, pré-candidata a vereadora pelo PL. Nós temos esse programa também, o oferecimento da Arruda Personalizados. Um abraço para a Janaína Ferreira. Primeira pergunta, pergunta fácil. Vamos lá. Eu vi, nós que te acompanhamos, vimos recentemente que você teve algum problema de saúde. O que aconteceu com você, Roberta? Então, desde 2020 eu venho enfrentando um problema na cervical e essa hérnia de disco ela estava pinçando a minha medula óssea e as raízes nervosas do braço esquerdo. Tinha que ser esquerdo. Enfim, aí eu comecei a perder realmente algumas movimentações e a força do braço. Fui adiando, tentando com fisioterapia e infelizmente eu tive que realmente passar por um procedimento cirúrgico. E fez 2 semanas agora, eu retomei agora as minhas atividades ontem e estou assim, ainda em recuperação e eu precisei fazer 2 próteses, coloquei 2 placas também e 6 parafusos na cervical. Então foi um tratamento assim doloroso, foi difícil, mas graças a Deus correu tudo bem, a gente não teve intercorrência. Ainda estou no processo, a gente tem um processo ainda de recuperação de 2 meses para saber se o organismo vai se adaptar com as próteses e com os implantes, mas está tudo correndo bem. Se Deus quiser, durante essa semana ainda eu retiro os pontos e vai tudo certo. Você acha que isso é um reflexo do estresse político, da vida política? Sem dúvida. Eu também acho. Sem dúvida, porque realmente, assim, de 2020 para cá, eu passei por algumas situações políticas que realmente abalaram o meu pessoal. Eu sofro um ataque não só pela esquerda, mas também pela direita, por pessoas que se dizem de direita. Então, assim, isso tudo reflete no corpo, reflete Sim. na nossa mente. Embora eu já esteja calejada, porque já tem mais de 10 anos que eu estou nisso, né? Realmente, uma hora a gente sente no organismo, mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tenho o apoio da minha família, então consegui passar por isso de forma firme, consegui superar todos esses problemas que a gente teve de interferências políticas, mantivemos nossa coerência, mantivemos nosso trabalho firme, mas agora eu já fiz esse tratamento, estou firme e forte, já pronta para campanha que vai estar chegando aí em breve, se Deus quiser. Vale a pena? Vale a pena demais. Eu sei, eu estou fazendo pelo bem, Isso aqui importa. por convicção, então eu tenho certeza que vale. Segunda pergunta, pergunta fácil. Quais serão as perguntas intermediárias, as difíceis e a bomba? Essa bomba só não vai ser capa da Tribuna por motivos óbvios, mas vai ser capa da revista Personalidades, com certeza. Você foi muito bem votada na última eleição que você participou enquanto candidata a vereadora de Juiz de Fora. Foi muito bem votada. Se não me engano, 1.800 votos. Isso. O seu nome cresceu muito desde então. Você já comprou o vestido para posse agora, na 2024? Seria uma ótima ideia. Ainda não, mas eu vou começar a pensar nessa possibilidade. E assim, realmente uma coisa que eu não poderia imaginar que eu poderia estar passando, né? Desse período todo de militância, de ativismo, eu nunca imaginei que eu fosse passar por tudo isso. E assim, é uma alegria imensa para mim, é uma honra, uma gratidão ter recebido essa missão das pessoas que me motivam e que são referência para mim, né, no âmbito político, como pessoa, inclusive. Então, eu tenho umas lideranças, assim, eu sou completamente apaixonada pelo meu galego de olhos azuis brilhantes, meu presidente, meu eterno presidente, pelos meus líderes diretos, que são
o Bruno Engler, o Nicolas Ferreira, eu tenho uma profunda admiração. Não é só amizade, é uma admiração realmente pelo trabalho que eles fizeram, pelo trajeto que nós criamos juntos. Então, assim, eu devo muito compromisso a isso. Então, se eu receber essa missão, eu vou honrá-la até o final. Vou ficar fiel até o fim. Agora nós passamos para as perguntas intermediárias. Não são difíceis, mas não são mais tão fáceis como essas duas primeiras. Pergunta intermediária nas sequências difíceis e a bomba. Roberta, você, enquanto jornalista, com os altos gastos que estão sendo feitos na chamada mídia tradicional de Juiz de Fora, pela administração pública, não fazem com que a imprensa se torne chapa branca? Sem dúvida. A gente tem reparado que isso é um reflexo até mesmo do que acontece a nível nacional. Infelizmente, hoje eu tenho vergonha de dizer que eu sou jornalista. É claro que não é uma coisa geral. A gente tem ótimos, excelentes profissionais que dão realmente pluralidade no debate, mas infelizmente nós temos profissionais que são ativistas. Da mesma forma que isso acontece em todos os setores da sociedade, existem más pessoas em todos os segmentos, mas a gente tem percebido que na imprensa, especificamente, isso tem sido um câncer e que tem trazido um prejuízo muito grande para toda a sociedade. Não só no sentido de moralidade, ético, mas até mesmo na mentira, no trabalho de não defesa da verdade, na falta de compromisso com a verdade, de trazer de fato as informações, que foi o que a gente aprendeu quando a gente estudou jornalismo, a gente fez um juramento e não se vê. Eu mesma já fui, olha que eu não sou ninguém na farofa, eu mesma já fui vítima de fake news, de jornalistas, né? Eu digo, mas na verdade um ativista travestido de jornalista, com fake news, calúnias seríssimas, e a gente pode ver o estrago que eles fizeram, não só para o presidente, mas para toda a sociedade, como eles trabalham com mentira. E isso é ainda mais claro e descarado com o que a gente tem visto agora, a imprensa passar a mão na cabeça de um ladrão que foi retirado propositalmente, foi descondenado, colocado na cadeira de presidente da República, mesmo com a promessa de regulamentar a imprensa, censurar descaradamente, e a imprensa ainda tem a coragem de agir dessa forma. Eu acho, assim, o fundo do poço, né? Eu acho realmente, assim, como que pode um jornalista sério se submeter a uma situação como essa por dinheiro ou simplesmente por uma situação de ativismo ideológico, querer realmente ser escravo de uma ideologia. É inaceitável que a gente tenha passado por isso em pleno século que a gente está e eles não consigam entender a gravidade das decisões que eles cometem, porque a influência da pessoa é muito grande. Então, assim, a gente não tem como negar que a imprensa, através de todos os setores de novela, ou até mesmo cultural, artístico e de jornais jornalísticos, eles se submetam a manipular as mentes das pessoas dessa forma, né? Então, é realmente lamentável que a gente consiga perceber que nossos colegas de trabalho estão se submetendo a isso de forma, assim, sem vergonha. Realmente é uma coisa que é lamentável. Roberta, só para ficar claro, eu não sou jornalista não, então não frequentei os bancos escolares, mas eu sou da prática. Já tem 33 anos, rádio, televisão, então sou daquela época que voltou até, que você não precisava frequentar. Mas eu acho importante que se frequente. Na verdade, eu vou ser bem sincera com você, jornalismo, na minha opinião, não é por formação, é dom. Vou ser bem sincera com você, eu cursei o jornalismo, eu não concluí o curso, mas eu sou sempre fui extremamente apaixonada. Meu sonho era fazer jornalismo investigativo, eu gostaria de ser repórter investigativo. Então, assim, era uma coisa que eu tinha de criança. E, infelizmente, essa militância sujou esse sonho, não só meu, mas de muitas pessoas. E hoje eu consigo ver claramente que o jornalismo é um dom, assim como a gente pode perceber que existem médicos que têm o dom da vida, que eles querem fazer com que as pessoas tenham realmente o dom da vida, defendem a vida, mas a gente também tem aqueles maus profissionais que, assim, né, não se superam nisso e querem ali só por dinheiro. Infelizmente existe isso. Mas pode ser uma vereadora investigativa. Posso. Eu descobri recentemente, não sei se o pessoal aqui conhece, eu nunca tinha visto, eu vi
no YouTube o Paul Bell, é do Rio. Você conhece os deputados? Paul Bell? É Paul Bell? É, Paul Bell. Você conhece o Paul Bell? Você conheceu? Nossos caras, mano, eles se tornaram vereadores e são investigativos e um trabalho fantástico. Procure no YouTube, deputado Paul Bell. É fantástico. Mais uma pergunta média. Roberta Lopes, a polarização direita versus esquerda trouxe à tona os chamados fanáticos. Você consegue enxergar algum ponto positivo no governo federal ou no municipal? Alguma coisa que você fala, não, isso aí nós temos que... O busão do Margaridão é uma coisa boa para o povão. Alguma coisa você enxerga de positivo nessas administrações? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu realmente não consigo ver, porque eles fazem da população um curral eleitoral para permanência no poder. Então, eu vejo muito a gestão, tanto no âmbito federal quanto no âmbito da Margarida aqui, que é pão e circo. Ela não se preocupa, de fato, com a realidade, com a vida, o cotidiano das pessoas. Ela não facilita. Tanto que você pode ver que várias medidas, não só econômicas, mas várias medidas atrasam muito o desenvolvimento da cidade. Então, eu não consigo visualizar nada de bom, realmente, no governo de esquerda. Porque eles realmente usam o povo como massa de manobra, eles usam o povo dando migalhas para poder manter no cabresto. E isso eu acho, assim, de uma crueldade, entende? Então eu não consigo visualizar bom. Na verdade, eu vou assim, até me aprofundar um pouco mais. Na realidade, eu vejo uma diferença muito grande. Existem os adversários políticos, né? Embora não seja uma pessoa, não seja política, não tenha cargo eletivo, mas eu sou uma pessoa politicamente exposta, né? Eu sou militante, sou ativista. Então, existem aqueles adversários políticos que divergem de você, de pensamento, de ideologia, de posicionamento político. Mas a esquerda brasileira, principalmente o governo Lula, a Margarida, eles são praticamente meus inimigos. Meus inimigos por quê? Eles não defendem a vida. Eles são a favor do aborto, do assassinato de crianças no ventre da mãe. Eles defendem ditaduras. Eles defendem realmente controle social, entendeu? Terrorista. Eles defendem essa manipulação comportamental, doutrinação, a perversão das nossas crianças. Eu não consigo visualizar uma pessoa que tem esse caráter como uma coisa boa. Eu não consigo visualizar, porque não é uma questão de posicionamento político, não é uma questão de escolha partidária, é uma questão de caráter, é uma questão assim de valor. E os princípios ao qual eu fui criada não condizem com essa conduta. Então, os meus valores vão totalmente contrários ao que eles defendem. Então, assim, eu entendo que existe uma disputa partidária, mas a minha militância, o meu ativismo político hoje não se dá no âmbito partidário, se dá no âmbito de valores, de moral, de ética. Porque estas pessoas que defendem isso não pode ser considerado um ser humano comum. Eles são meus inimigos. E eu não estou aqui defendendo de que a gente tenha que fazer uma guerra física com a pessoa, mandar matar. Não é isso. Eles que fazem isso, na verdade. Eles acusam a gente do que eles são. Mas o que eu quero te dizer é que não é um posicionamento somente de pensamento, não é uma questão de ideias, é uma questão de valor. E não tem como você visualizar uma pessoa que não tem um caráter, não consegue visualizar que está causando um mal inimaginável para pessoas que ela não convive, sendo que ela defende uma coisa que ela não pratica na própria vida. Então, assim, para mim isso não tem fundamento. É uma hipocrisia absurda. Não existe uma desculpa qualquer ou qualquer pessoa que me convença que aquela pessoa que diz que defende uma coisa, mas que na vida dela ela exerce outra, não tem uma coerência entre as duas coisas, e que ela cause esse mal muito maior por um objetivo pessoal, por um objetivo de poder, por dinheiro, assim como a gente consegue visualizar aí
ao longo das décadas que o governo PT já exerceu, né, a nível nacional, a gente consiga entender que isso é algo de bom. Definitivamente não tem. Para mim, eles são meus inimigos. Bom, agora começam as perguntas difíceis. Já fizemos as fáceis, simples, as intermediárias. 2 perguntas difíceis e a final, que o povo quer saber, e só aqui nós vamos perguntar. Então vamos à primeira pergunta difícil. Roberta Lopes, acho que está muito evidente que tudo caminha, isso é um achismo, tudo está caminhando para a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Como vocês irão encarar se isto vier a acontecer? Então, muito se fala sobre isso, né? Para mim, está muito óbvio, está muito claro que existe uma perseguição, uma tentativa de criminalização não só do presidente Bolsonaro, mas do próprio bolsonarismo. Isso a gente ouviu da boca direta de ministros do STF ou até mesmo de personalidades grandes da própria esquerda. Então, tudo está sendo construído através de narrativas. Você pode ver que o presidente Bolsonaro, ao longo desses 30 anos de carreira pública, moveram, tentaram, não conseguiram encontrar nenhum tipo de desvio de caráter. E ficaram sempre em torno de narrativas que depois, no futuro, foram totalmente desmanteladas, foram desmascaradas. Então, assim, eu consigo visualizar que a esquerda eles estão tentando projetar uma situação para fazer com que o povo se sinta, tipo assim, aceitando uma prisão do presidente Bolsonaro. Mas hoje eu estou muito convicta, muito tranquila, de que, assim, isso pode até se agravar numa perseguição que vai atingir outras pessoas, não só nós, aliados diretos do presidente Bolsonaro, não só o presidente Bolsonaro, mas eu tenho certeza absoluta que isso tudo é uma perseguição que vai ficar muito óbvio para toda a população, não só no Brasil, mas a nível internacional, que existe realmente uma organização criminosa tentando aniquilar a oposição para poder se manter no monopólio do poder, ou até mesmo vir uma nova direita para poder tentar navegar ali com estratégia das tesouras, para poder ficar tudo bonitinho como sempre foi. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente Bolsonaro vai passar por isso tranquilamente, e eu rezo a Deus que, assim, muito, muito mesmo, a gente tem ainda, a gente trabalha ainda nesse sentido de que 2026 nós vamos voltar, e nós vamos voltar com tudo. Nós vamos fazer base agora em 24, 2026 nós vamos trabalhar pra caramba e nós vamos reeleger nosso presidente Bolsonaro. E se não for ele, vai ser quem ele determinar. Mas eu te falo com toda certeza, é Bolsonaro 2026. Eu não tenho dúvida disso. Nosso presidente vai passar por isso de cabeça erguida, como um homem íntegro, honesto que ele sempre foi. E ele vai provar para todo o mundo o quão isso está sendo de perseguição, de oposição, assim como a gente já pôde perceber claramente a diferença no dia 25 de fevereiro e agora uma manifestação pró-Lula que deu meia dúzia de gato pingado. A gente consegue perceber que nós somos maioria. Eles são uma minoria barulhenta, mas nós somos maioria. O povo brasileiro é conservador, defende a família, defende a vida. E o presidente Bolsonaro está sendo perseguido porque ele defende esses valores. E a esquerda, que hoje eu entendo que o cenário político não é mais só uma questão partidária. Hoje nós estamos vivendo uma revolução do crime organizado. Então, aquela revolução que eles falavam do proletariado antigamente, hoje a gente pode falar claramente que é do crime organizado, uma ditadura do judiciário, que existe uma censura clara, não somente às pessoas que são oposição ao governo, mas qualquer pessoa que venha questionar hoje está sendo calada. E em breve isso vai chegar na imprensa, nos artistas, ou até mesmo naqueles militantes políticos de esquerda, eu não tenho dúvida disso. Porque quando você se cala e você se omite numa situação como essa de tanta injustiça,
você acaba sendo vítima dela também. A gente pode perceber isso que aconteceu na época do Holocausto, que houve tantas atrocidades e, no final das contas, as pessoas eram entregues de bandeja. Então, assim, eu vou ser bem sincera com você. Os idiotas úteis que hoje aplaudem o que está sendo acusado vão ser descartados igual papel higiênico da mesma forma. Então, a gente não tem o que comemorar. Hoje, o Brasil realmente sofre uma situação muito triste, mas a gente vai dar a volta por cima e a gente continua com o projeto. O nosso sonho continua mais vivo do que nunca, como diz nosso presidente. E como diz o Nicolas, o presente é deles, não tem problema não, mas o futuro é nosso. Nós vamos formar advogados, juízes, psicólogos, professores e nós vamos mudar a cultura desse país novamente. Nós vamos resgatar os nossos valores e em breve a gente está de volta. Pergunta difícil. Essa é a pergunta que mais chega na redação do Grupo Personalidades. Eu falei, gente, vamos aguardar a Roberta ir no talk show para que ela fale, para que ela responda essa pergunta que é essa. Afinal, Roberta Lopes, que treta é essa que está acontecendo entre você e o pré-candidato a prefeito pela direita, Charles Evangelista? Parece que está acontecendo algum problema ali dentro. O pessoal fica mandando mensagem, fala sobre isso. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Então, agora, com a palavra, a envolvida. O que está acontecendo lá no PL? Então, não é novidade para ninguém que eu tenho divergências políticas, né, com o Charles e a Sheila. Mas, assim, vale ressaltar, antes de tudo, que o Charles e a Sheila, eles são representantes legítimos, né? Agora, o Charles não é mais deputado, mas a Sheila é uma deputada eleita pelo povo de Juiz de Fora. Ela foi votada, então ela é legítima. Então, o que acontece? A gente tem uma divergência política. Eu não tenho problemas pessoais com eles, né? E o que aconteceu? O Charles e a Sheila, eles se elegeram naquele fenômeno Bolsonaro em 2018, então eles foram eleitos nessa pauta bolsonarista, vieram fazendo um trabalho de deputado, tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa, e teve algumas divergências de conduta na questão do bolsonarismo e da conduta deles diante do partido. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas houve situações de condutas parlamentares que não condiziam com a conduta de parlamentares de direita, a qual a gente estava defendendo. Uhum. E como eu disse antes, eu defendo que a pessoa se venda politicamente como ela de fato ela é. Não tem problema nenhum a pessoa ser de X maneira, mas que ela pratique X. Então, a nossa divergência foi em torno disso. Ele falava uma coisa e agia de outra forma. Mas, assim, o Charles e ela foram eleitos naquela época. Então, assim, eu tenho respeito pelo mandato que eles exerceram. Então, eu vim construindo um trabalho dentro do grupo político ao qual eu faço parte. Então, eu trouxe o trabalho do deputado Nicolas Ferreira e do Bruno Engler para Juiz de Fora. Tiveram 30 mil votos, o Nicolas e Juiz de Fora. Nesse segundo mandato, sim. Mas a gente em 2018, a gente já estava trabalhando com o mandato deles. E aqui em Juiz de Fora, o Nicolas foi muito bem votado. Então, porque assim, o grupo político ao qual eu faço parte representa exatamente as pautas que eu defendo. Sim. Nós nascemos da mesma origem, que foi o direito a Minas, então a gente fez um trabalho conjunto, nós temos a mesma trajetória. Então, é um trabalho de confiança, de amizade, a gente tem uma amizade de fato. Então, por conta dessas condutas parlamentares, houve essa divergência, porque eu estava trazendo representantes de fora para dentro do município, para ver pelo nosso município. Tanto é que eu consegui trazer para Juiz de Fora emendas parlamentares que ultrapassam 5 milhões de reais, sem mandato nenhum, através do olhar exatamente do grupo político ao qual eu faço parte. Então, isso gerou um ciúme político muito grande no entorno deles, né? Eu não tenho um problema pessoal. O que eu fiz na época foi algumas pontuações de algumas condutas diante
das expressões políticas. E agora, nesse segundo mandato, aconteceu uma divergência na questão do partido, porque no estatuto, realmente, de fato, o que se dizia, que o majoritário no município teria a prioridade de indicar o diretório municipal, a qual faria a direção das condutas do partido na cidade. Uhum. E como o Nicolas foi muito bem votado, né, teve uma quantidade de voto muito grande, e o Bruno foi o segundo mais bem votado. Sim, eu conheci o Bruno. Isso, inclusive, então os dois foram majoritários, tanto federal como estadual. Eles me indicaram para poder assumir o partido aqui. Então houve uma disputa, né, nessa questão, né? E como eles têm mandato, eu realmente aceito de que, tipo assim, tudo bem, não tem problema, perdi essa batalha, né? Mas, assim, a gente já estava construindo uma conduta partidária, a gente estava tentando construir uma chapa que a gente pudesse tentar trazer essa política do Nicolas e do Bruno para Juiz de Fora, nesse sentido. Então, assim, nosso trabalho foi interrompido por conta disso. Então, houve essa problemática, né? Mas eu já entrei em acordo com ele. Neste momento, diz ele que não irá intervir nessa minha questão da minha pré-candidatura. Nesse momento, eu estou pré-candidata a pedido do Nicolas Ferreira e do Bruno Engler, eles que me trouxeram para o PL, então não houve nenhum tipo de acordo ou troca de apoio, nem nada nesse sentido. Eu estou no PL realmente por mérito, pelo trabalho, em reconhecimento ao que eu represento na cidade, ao trabalho que eu fiz, inclusive para o presidente Bolsonaro. Ele tem um apreço muito grande por Juiz de Fora, é a segunda cidade natal dele. Então, a gente vai dar continuidade no nosso trabalho, independente de pré-campanha, independente de pré-candidatura, se a gente vai estar à frente do partido ou não. E o meu pedido ao Charles foi exatamente esse, para que ele reconhecesse essa legitimidade nossa também, enquanto à frente nessa questão de militância, e gerasse no entorno dele uma situação que parasse determinadas condutas, porque, infelizmente, dentro do entorno ali, a gente sofre uns ataques, assim, inimagináveis, assim, até piores do que a gente recebe da esquerda, infelizmente. Mas, assim, a gente tem uma disputa, né? A cidade de Juiz de Fora, ela não tem grupos políticos formados atualmente. O único que está consolidado é o Partido dos Trabalhadores, né? O PT. Então, existe uma tentativa de construção de um grupo político de direita tentando pegar essa parcela de direita do município. Então, não só ele, mas existem outras figuras, outras personalidades que estão tentando abocanhar essa fatia. Então, nisso existe um conflito, né? Mas eu entendo que, assim, se cada um respeitar o trabalho, a gente consegue fazer um direcionamento. Porque o que eu não admito enquanto militante é que venham determinar para mim o que eu posso, o que eu não posso, o que eu vou, o que eu não vou fazer. E isso nunca fizeram, ninguém fez. E não vai ser agora que isso vai mudar. Então, assim, a minha conduta diante do direito a Minas, as minhas escolhas de militância estão sendo pautadas nas minhas lideranças, nas pessoas, nas condutas das pessoas a qual eu me tiro de espelho, de reflexo, de motivação. Então, não vai ser porque X disse, ou Y falou, ou porque eu tenho que fazer, eu vou diante das minhas convicções. Então, independente do que acontecer nesse momento no PL, eu estou pronta para enfrentar. Não foi a primeira vez, a gente teve um boicote absurdo quando a gente assumiu a Aliança pelo Brasil, do presidente Bolsonaro, que com muita honra, com muita gratidão, eu recebi a missão de formar o partido na época. Fui fundadora do partido, coletei quase 5.000 assinaturas só aqui em Juiz de Fora. Então, a gente fez um trabalho espetacular. Então, da mesma forma que eu agi de forma profissional no Aliança, eu vou agir também no PL. Eu estou PL, mas eu estou com o PL por causa do meu presidente. Eu sou o Bolsonaro. Então, assim, para onde meu presidente for, eu irei.
E a decisão que ele tomar, eu estarei ao lado dele, seja ela qual for, no momento em que ele achar que deve tomar essa decisão. Hoje, nesse momento, aqui em Juiz de Fora, meu entendimento é que não existe nenhum representante na política que represente esses anseios que o nosso presidente acordou nos brasileiros. Infelizmente, Juiz de Fora está carente de um representante nesse sentido. Mas e aí, como é que vão fazer? Vocês vão apoiar, não vão apoiar o Charles para prefeito? Pois é. Porque ele vai precisar de vocês. Então, nesse momento de pré-campanha, eu não tenho o que dizer sobre apoio ou não apoio ao Charles. Eu sou contra a Margarida. Então, quem tiver contra a Margarida, eu vou lutar por essa pessoa. Hoje, como está sendo ainda construído várias candidaturas, não está ainda consolidado, muita coisa pode mudar, pode chegar amanhã, pode mudar alguma coisa. Então, assim, não há o que se dizer em apoio nesse momento. Até mesmo porque eu não tenho voz no partido, como eu disse, eu não sou mais voz ativa no partido. Hoje eu estou presidente do PL Mulher, né, como eu disse, através do Nicolas Ferreira e do Bruno Engler, né, através de reconhecimento do trabalho, do que eu represento na cidade. Mas, acima de tudo, eu continuo meu trabalho de militante. Então, até o momento, eu respeito a decisão do partido na escolha, eu respeito todas as decisões que são feitas no partido enquanto membro do partido que eu estou. Mas, enquanto militante, eu sigo as minhas convicções. Nesse momento, eu não vejo uma necessidade de que eu me posicione de forma X ou Y. A partir do momento que tiver uma situação mais concreta e mais desenhada e mais clara, a gente com certeza vai se posicionar. Mas, nesse momento, a minha conduta, a minha decisão é de aguardar o posicionamento claro do presidente Bolsonaro. A partir do momento que o presidente Bolsonaro bater o martelo e dizer é isso, eu estou com ele, independente da escolha que ele fizer. Parece que o Charles e o Bolsonaro também são assim, não parece? A impressão que a gente tem é essa. O presidente Bolsonaro é um político, assim, excepcional. Ele ouve todas as pessoas, embora, assim, a imprensa não diga isso. O presidente Bolsonaro, ele é um excelente, acolhedor. Então, ele acolhe a todos. E, como eu disse, ele é legítimo. Ele foi deputado federal, hoje ele trabalha na Copasa. Existe a Sheila, que é deputada estadual, ela é presidente do PL Mulher estadual, então eles alcançaram um patamar, Sim. Então isso é mérito, entende? Então, assim, o presidente Bolsonaro, ele dialoga, ele conversa, né? Mas isso não quer dizer que vai ser ou não vai ser. A gente pode perceber, por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu estou querendo te dizer. Teve situações que o presidente Bolsonaro pôs o dedo e o povo falou assim, não vou eleger essa pessoa. Que o povo sabe quem que ele confia e quem que não confia. Mas teve pessoas também que o presidente Bolsonaro não quis apoiar explicitamente e que voou, ou que não apoiou explicitamente, mas que mesmo assim, por conta do seu trabalho consolidado, voou. Então, assim, não necessariamente o presidente Bolsonaro dizer, olha, essa é a pessoa, vai definir o cenário de uma forma geral, até mesmo porque Juiz de Fora teve, em sua maioria, o voto no Lula. Nossa cidade, ela em sua maioria, tem uma conduta mais à esquerda, né? Então, a gente tem que entender o cenário para conseguir tentar pontuar e ver como vai ser essa conduta. Então, eu não consigo visualizar a liderança do Charles enquanto uma coisa uníssona, uma coisa uniforme dentro desse bloco eleitoral. Eu não consigo visualizar. Então, nesse momento, eu prefiro aguardar essas mudanças que eu acredito que vai acontecer no cenário. Deve acontecer mudanças significativas, inclusive dentro da gestão da Margarida, que pode trazer uma mudança drástica para o resultado das eleições. Então, a gente tem que visualizar também os outros candidatos que estão vindo. Então, assim, eu não posso apoiar uma outra pessoa. Não estou dizendo que eu vou apoiar X ou que não vou apoiar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ainda é cedo para eu me posicionar numa situação como essa, diante das minhas convicções, que eu não consigo ainda vislumbrar uma situação que esteja muito clara. Então, eu acredito que dentro do que vai decorrendo
todos esses desmembramentos do cenário político de Juiz de Fora. Eu acredito que isso vai se tornar mais claro, e se de fato for uma vontade do presidente Bolsonaro, você pode ter certeza absoluta, e isso vai se consolidar, entendeu? Então, assim, se houver essa sinalização do presidente Bolsonaro, de fato, clara, a gente vai estar caminhando junto. Mas existe uma diferença entre caminhar junto no mesmo propósito, no mesmo caminho, e ser um grupo político uníssono, né? Como eu disse, meu grupo político é bem diferente e, assim, a gente tem um trabalho político diferente. A nossa linha é mais na linha ideológica, é mais na linha de guerra cultural. Então, assim, a gente não tem uma atuação política da forma como é feita, de forma tradicional. Então, assim, existem umas diferenças que a gente tem que respeitar. Eu respeito o mandato deles e eu desejo também que eles respeitem o meu espaço enquanto militante e respeitem as minhas decisões. Você está bem política. Eu achei que eu ia ver aquela Roberta que ficava no plenário com o Castelar. Coisa de... né? Na verdade, o que acontece? O Castelar, ele representa um grupo político que é meu inimigo. Já pensou os dois lá? Nossa, no próximo mandato? Eu vou adorar. Eu vou adorar assistir. Esse grupo político ao qual a gente se refere é um adversário, né, político. Então, assim, eles não são meus inimigos. Eu não odeio eles. Sim, eu tenho divergências diante das condutas que eles têm. Eu tenho divergência na forma como eles pensam, entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ser maduro o suficiente para que, nesse momento, que eles caminham no mesmo sentido que eu. Entendi. Nesse momento, eu dialogo, eu tenho um diálogo tranquilo com ele e com a Sheila. Só que, tipo assim, a gente não tem o mesmo conteúdo, entendeu? Então, assim, pode se somar, pode se fazer algum trabalho, mas, assim, não vai... Água e óleo não se mistura, entende? Então, tipo assim, eu respeito, mas isso não significa que eu sou a mesma coisa. Entendi. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de fazer essa diferença. O que ele fizer que não for condizente, eu vou continuar brigando. Você pode ter certeza disso. Na verdade, assim, ele ouve bastante coisa. Ele só não ouve os meus conselhos. Mas, enfim, o entorno dele é complicado. O entorno dele é muito complicado. Então, eu acho que existe uma maturidade política no povo de Juiz de Fora que eles vão saber. Não precisa eu dizer. Não precisa eu virar para eles e falar assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que apoiar fulano de tal. O povo hoje já consegue identificar, até mesmo por conta desse fenômeno do presidente Bolsonaro, que hoje você chega lá, pergunta quais os nomes dos ministros do presidente Bolsonaro, os ministros do STF, todo mundo vai saber te pontuar. Antigamente não era assim. Então o povo está muito politizado. Então ele consegue já dividir. Não é questão de depurar. O povo consegue identificar quando há uma genuidade, quando há um compromisso, ou quando não há. Então, assim, isso tudo vai pesar na hora da decisão, na escolha. A gente só vai conseguir mensurar isso de verdade na hora que abrir as urnas. Mas, assim, a população, ela está muito atenta. Você não consegue, assim, negar essa realidade. A população consegue visualizar de forma objetiva o que ela quer. Então, assim, se ela decidir que vai ser fulano, vai ser fulano. Independente do que o presidente ou eu dissermos. A decisão está em cada um de forma individual, de acordo com a visão que ele tem do cenário, do conhecimento que ele tem, do sentimento que ele tem, que aquela pessoa representa. Aquele bairrismo que a gente via antigamente na política, que fulano de tal representa o bairro A, o bairro B, ou o deputado representa a cidade A, a cidade B. Isso não existe mais. A população está votando por convicção. Então, o cara, para poder ganhar a confiança, porque a confiança, ela se conquista, ela não se impõe. Então, o cara, para conseguir essa confiança, ela tem que já ter um trabalho consolidado, tem que ter uma coerência entre as ações e os discursos, e isso vai, ao tempo, sendo construído. Não adianta você querer forjar
um apoio, ou forjar uma situação, ou forjar uma máscara que você defende uma pauta X. Olha o Lula, que chegou lá pro povo e falou assim, vai ter picanha, vai ter cervejinha. Muita gente caiu nessa falácia, caiu, mas não é a realidade. O povo sabe que não ia ser assim. O povo sabe, e a gente sabe muito bem o que aconteceu em 2022. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Ele consegue já discernir muito bem, muito claramente quem é quem está realmente com compromisso, que está a fim de falar assim, olha, eu vou me sacrificar por isso daqui, vale a pena fazer isso, por mais que eu esteja me prejudicando, por mais que eu não veja essa mudança da pessoa que só está querendo usar como trampolim ou como forma profissional para poder se manter no poder ali constantemente, que age na conveniência. Isso não vai colar mais. Então, eu acredito que a gente vai conseguir uma mudança muito drástica nas eleições de 2024. A esquerda se engana muito achando que vai conseguir as eleições municipais. Eu tenho certeza absoluta que a direita vai mudar esse cenário. Nós vamos eleger a maior quantidade de prefeitos de direita e a Câmara Municipal também, e nós vamos reverter isso. E se Deus quiser, em 2026, nós vamos formar um Senado de maioria e nós vamos começar a mudar o cenário do Brasil. E a situação do Brasil começa no município, porque é através da política do município que serão os novos políticos. Então, mais do que nunca, é necessário que a população abra os olhos para as pessoas que estão só enganando, ou que estão manipulando, ou que estão só simplesmente tentando, os mesmos tentando se manter, renovando só aquela capa, só aquela casca, e tentando de outra forma tomar um espaço que não era muito que ele ocupava antigamente, entendeu? Eu acho que a história da pessoa vai contar muito nas eleições de 2024. Roberta, já estouramos, né? Estou vendo o seu nervosismo, mas tudo bem. Deixa eu te dar um presente pela sua vinda aqui, da Arruda Personalizados, da minha querida Janaína Ferreira. É uma caneca personalizada. Ai, que legal. Da nossa Design TV. Faz a foto aí da Roberta. Que legal. Para a gente mandar lá para o pessoal da Arruda Personalizados. É só procurar no Instagram também, que estará com a gente na revista Personalidades. Aí a foto. Isso, faz a foto com a revista também, por favor, Roberta. Aí, essa daí. Isso. Caixinha sua também. Ah, não, é uma capa da direita e uma capa da esquerda. A minha revista é democrática, ela vai ficar com a direita, obviamente. Tá bom? A caixinha sua. Deixa eu fazer a última pergunta e responda em 1 minuto. Tá, vai. Bomba! Ei. Roberta Lopes, entre tantos pré-candidatos a vereadores em Juiz de Fora, por que você é considerada a preferida de Bolsonaro? Uma pergunta difícil. O povo pediu que eu perguntasse. Então, se eu sou a preferida, né, assim, com muita honra, lógico, eu recebo esse carinho, mas assim, eu acredito que seja realmente pela minha lealdade. Eu estou com o presidente Bolsonaro há muitos anos, muito antes dele ainda tornar público o desejo de se tornar presidente. Eu comecei na militância ainda em 2013. Comecei minha militância através de doutrinação ideológica, pela influência do presidente Bolsonaro, denunciando essa questão de doutrinação. Então, assim, eu sou muito grata, eu admiro demais o homem que ele é. Então, eu segui um caminho de 2013 para cá, de muita lealdade, de muito compromisso. Eu sempre defendi muito o nome dele, eu sempre briguei muito por ele. Na época ainda das manifestações fora Dilma, a gente já levantava o cartaz com o nome dele. Eu era considerada maluca, eu era considerada leprosa. Então, o pessoal falava, ai, você é louca, esse cara é doido e tal. E ali eu já levantava. Eu lembro
numa manifestação que a gente fez ali na Praça São Mateus contra a Dilma, que eu fiz uma faixa gigante, eu era a única, sozinha, uma faixa gigante escrito Bolsonaro. E muitos que hoje falam e defendem o presidente, até que genuinamente mudou de opinião, falavam assim, tira essa faixa, não é para isso, e brigavam comigo, porque naquela época já do Fora Dilma, a gente já levantava a bandeira pelo presidente. E a gente manteve esse compromisso de defender as pautas que o presidente, abrir os olhos do povo, que o presidente começou esse trabalho de formiguinha há muito tempo. Então, a gente manteve esse trabalho cultural, de guerra cultural, em constância. Então, a gente foi movimentando, montamos um movimento em Minas, começamos a trazer para os interiores, aí já foram formados 74 núcleos em toda Minas Gerais, e a gente levando o nome do presidente. Eu tive a honra de conhecer o presidente muito antes dele lançar a candidatura, ele ainda era deputado. Então, viajei com o presidente Bolsonaro, iniciei naquelas viagens que ele era recebido maravilhosamente nos aeroportos. Então, assim, eu nunca, você pode olhar em toda a minha história, minha trajetória política e de militante, eu nunca, jamais fiz qualquer coisa contrária ao que ele defendia ou ao que ele decidia. Sempre mantive uma lealdade, sempre mantive um apoio incondicional ao presidente. E assim, o slogan da minha campanha em 2020, inclusive, foi fiel até o fim. E eu sempre mantive a defesa do legado do presidente, e eu pretendo continuar ao lado dele até o fim. Firme em tudo. Firme em tudo, incondicionalmente. Até no golpe você estava junto. Não há o que você falar em golpe, mas eu tô com ele em tudo. Cuidado, hein? Gente, obrigado, Roberta. Até o próximo Personalidades na TV. O talk show desde Juiz de Fora para o mundo. Obrigada, Léo. Obrigado.